falar sobre o assunto, eu recebo o advogado Ronaldo Xavier, meu amigo que eu estava morrendo de saudades. Bem-vindo, Ronaldo. Você está bem? Estou muito bem. Coisa boa. Olha, Ronaldo, eu sempre digo que a gente paga seguro torcendo para não ter que usar, porque se precisar recorrer ao seguro, quer dizer que algo deu errado por aí, que a ideia do seguro é exatamente essa, proteger, não é verdade? É verdade. A ideia do seguro é sempre nos dar segurança, tranquilidade e nada mais caro do que a nossa paz. Exatamente, é verdade. O contrato do seguro, ele vem ali cheio de pontos, né? Vai depender, claro, de que tipo de seguro você está contratando, mas o que é que a gente tem que estar atento, independente desse tipo de seguro? Quais são os pontos que a gente, tem que ler direitinho, ver o que realmente está dizendo naquelas letrinhas miúdas, como a gente fala, né? Na hora de contratar um seguro, eu sempre digo, olha, você tem que se ligar nessa sigla aqui, PSI, prêmio, certo? PSI, prêmio, quanto é que você vai pagar por esse seguro, tá certo? O S é da sinistralidade, ou seja, quais são os eventos que são cobertos por esse seguro, e o I é de indenização, quanto é que eu vou receber ou qual vai ser o serviço prestado nesse seguro. Lembrando que, Desirê, o contrato ele tem que estar sempre com uma linguagem clara, fácil, porque caso haja duplicidade na interpretação daquele contrato, o direito vai assistir sempre o consumidor. Entendi. Então é importante, né, entender exatamente pelo que você está pagando, que às vezes a pessoa diz assim, mas seguro de carro é muito caro, né? Porque leva em consideração às vezes ali a idade da pessoa, se tem garagem, tudo isso você tem que dizer ali. Vamos falar no de carro que é mais comum. Verdade. Só que muitas vezes ali num acidente, né, Ronaldo, você vai ter que pagar um valor que você não está preparado, né? E no seguro, às vezes, vai ter isso lá. A seguradora vai cobrir tanto que passar do serviço, que é isso que você fala, quanto ali vai estar coberto, acobertado, que é exatamente para você saber quando acontecer algum acidente que você vai precisar dispor de alguma quantia também. Não é porque tem um seguro que o seguro vai cobrir tudo, né? Então tem que estar bem atento a isso. É verdade. Seguro no Brasil ainda é, principalmente para automóveis, ainda é muito caro. Então, quando a gente fala de seguro hoje, só 30% da frota de veículos no Brasil tem algum tipo de seguro. É pouco, né? Então, ainda é muito pouco. Isso quer dizer que na hora de contratar um seguro, além de verificar nas cláusulas as coberturas, o que é que esse seguro está cobrindo, verificar também se ele cobre danos a terceiros, porque às vezes ele pode cobrir o seu carro e não cobrir o carro de outra pessoa. Bem como também se há alguma importância em termos de seguro de vida ou indenização civil para aquela pessoa que está sendo vítima no acidente, porque além dos danos materiais, pode acontecer dentro desse sinistro a morte de alguém. Então, verificar isso também. Claro que tudo isso vai impactar no valor do seguro, né? E quanto mais benefícios, a gente vai ter um seguro mais alto, digamos assim? Quanto mais benefícios, geralmente o seguro é mais alto. Por isso que vale a pena, primeiro, pesquisar, porque a diferença de preço é muito grande também. Ô, Ronaldo, é verdade que quando você usa muito seguro, né? Às vezes, teve um acidente, aí quando você vai tentar contratar, a seguradora vai aumentar muito o valor, pode acontecer dela recusar essa contratação? Pode acontecer? Às vezes a pessoa diz assim, eita, porque eu lembro que a primeira vez que eu fazia o seguro, aí tem dizendo assim, não tem nenhuma multa, é como se fosse assim, é um bom motorista, não vai dar tanto trabalho, né? O que é levado geralmente em consideração? Existe isso, de dizer assim, olha, esse ano eu levei muita multa, bati o carro, usei muitas vezes o reboque, que tem às vezes esses serviços que são agregados no seguro também, né? Tudo isso também no final das contas é levado em consideração para uma renovação? Tudo isso é levado em conta para uma renovação. Inclusive, se alguém bate o carro demais, por exemplo, a seguradora pode até, ao final do contrato, daquele geralmente é 12 meses, né? Ao final do contrato, a seguradora pode se recusar a renovar o seu seguro. Não, isso daí tá me dando mais prejuízo. Está dando prejuízo demais, não vou renovar. Então pode, não é obrigado a renovar no caso, não né? é obrigado a renovar. O seguro, ele só é obrigado a renovar se no próprio seguro já existir uma cláusula, por exemplo, de renovação automática, que pode acontecer, e algumas particularidades, como, por exemplo, seguros de vida, seguros coletivos. Vamos supor que a pessoa tem um seguro de vida há muitos anos. Aí a pessoa envelheceu e, com a idade, a seguradora diz, olha, agora eu não quero mais fazer seguro com você. Certo. Aí não, aí a seguradora porque está errada. A probabilidade, quer dizer assim, não, agora já está velhinho, a tendência é, então ele não vai poder dizer, não renovo mais, né? Então, via de regra, a seguradora pode escolher não renovar. Porém, em caso de dúvida, é sempre bom procurar
um advogado especializado que conheça esse assunto para ver se o seu caso se enquadra ou não. Vamos falar sobre seguro residencial? Às vezes acontece muito quando a gente vai comprar um apartamento, aí às vezes tem lá no contrato um seguro residencial. Sim. Que talvez você não queira, né? A pessoa diz, não, mas é tão baratinho, às vezes é R$40. Só que ali você é obrigado a assinar, porque às vezes já vem aquelas cláusulas todas prontas, como você não tem nem como recorrer, digamos assim, né? Às vezes nesse financiamento você está lá obrigando a pagar aquele seguro residencial, por exemplo. Você é obrigado quando contrata um financiamento, quando opta, digamos assim? Quando há um financiamento bancário, esse seguro, que é chamado de seguro habitacional, ele é obrigatório. Por quê? Ele dá garantia para quem está fazendo o financiamento, porque muita gente não sabe, mas o seguro habitacional, por exemplo, vamos supor que você fez um financiamento. Hoje os financiamentos estão cada vez mais longos. Certo. Hoje a gente tem financiamento de até 35 anos. Sim. É claro que num período tão longo, a pessoa pode vir a falecer. E esse seguro habitacional vai, por exemplo, entre outras coisas, quitar a sua dívida com o banco. Ah, entendi. Então, vale muito a pena. E às vezes são valores baixos, digamos assim, valores né? baixos que já estão ali incluídos na sua parcela. Agora, o seguro residencial, Desirê, também a gente tem que chamar a atenção que existe o seguro residencial contra sinistros. Às vezes você loca um imóvel, no contrato de locação, há lá uma cláusula dizendo que você tem que fazer um seguro contra incêndio, Sim. contra raio, contra panes elétricas. Geralmente esses aí são seguros mais baratos. Entendi. E às vezes até mesmo, né, o próprio banco chega ali no cartão, naquele e-mail que a gente cadastra, dizendo, proteja a sua casa, contrata um seguro, né? E talvez eu acho que vale a pena, porque ninguém tá aí, às vezes é um fogão que você deixou a boca aberta, de repente é uma panela de pressão e tudo isso numa necessidade você vai ter ali como resolver, porque às vezes o gasto, e até mesmo, né, Ronaldo, eu acho assim, por exemplo, essa questão de seguro de vida, até mesmo desses contratos que a pessoa faz, né? Que às vezes você diz assim, eu vou lá, tá pagando para... Quando eu morrer, o povo que resolva. Só que às vezes a família fica numa situação ali tão complicada que não consegue nem lidar, imaginar como é que resolve aquilo. E quando você tem esses planos assistenciais, é bacana, entendam o que eu estou dizendo, porque aí eles resolvem e naquele momento de fragilidade, onde você não está às vezes preparado para aquilo, né? E às vezes você paga 30, 40, 50 reais e pode incluir várias pessoas, né? Então eu acho que acaba sendo uma opção interessante. Não é tipo agorando, como a gente diz, né? Eu vou lá assim, quem ficar vivo que resolva. E não é, às vezes, a melhor solução, porque, de fato, é um momento bem complicado. Esses tipos de planos assistenciais são interessantes, mas também tem que estar de olho, né? É verdade. E também tem que estar atento, Desirê, porque existem muitos golpes também. Existem empresas, principalmente seguro veicular. Existem empresas aí oferecendo seguro para carro barato demais. Então, é para desconfiar. É para desconfiar. Tem como a gente checar se aquela empresa está cadastrada? Assim, qual seria... Tem. O segredo é você primeiro entrar no site da SUSEP. A SUSEP é um órgão federal, uma superintendência para seguros privados. Então, você bota lá SUSEP, SUSEP, lá no Google, você vai encontrar lá o primeiro site. É um site do governo, você clica lá e lá você tem como consultar se aquela empresa ali, que se diz empresa de seguros, é uma empresa realmente cadastrada, credenciada junto à SUSEP. Se não for, é fria. Para depois você não saber a quem recorrer, né? É verdade. Falando sobre esse seguro de vida, você tem que passar aí por um exame médico, como você falou, né? Com relação à idade. Também com relação à idade, a pessoa que for mais velha, a empresa pode se recusar se você já não tiver esse contrato e quer fazer agora. Que às vezes acontece com plano de saúde, né, Ronaldo? Às vezes você já está numa idade avançada ou até mesmo quer financiar o imóvel e aí pela idade já não é mais aceitável por essas questões mesmo, pela lógica da vida, digamos assim, né? Existem dois seguros, Desirê, são muito parecidos. Tem o seguro de vida e o seguro para acidentes pessoais, certo? Acidente, o nome já diz, você realmente tem que ser vítima de um acidente, é uma fatalidade, certo? Agora, o seguro de vida, ele cobre qualquer circunstância, ou seja, você morreu por qualquer razão, há uma cobertura ali. Então, no caso específico do seguro de vida, alguém pode pensar assim, vou fazer de forma premeditada. Sim. Vou tentar... Infelizmente, a gente vê situações onde acontece homicídio, de matar alguém, porque tinha um seguro de vida que era altíssimo, né? Isso. Infelizmente, a gente vê, tem gente que é ruim, tem ruindade para tudo, né, Ronaldo? Então, quando acontece um óbito como esse, a seguradora,
ela tem um prazo de 30 dias para te pagar. Tá. Na verdade, não a pessoa que morreu, né? Entendi, pagar o beneficiário, sim. né? Porque lá você, no caso, vai colocar os nomes das pessoas que irão receber aquele dinheiro caso você morra, não é isso? Exatamente, receber aquela indenização em caso de falecimento. E uma curiosidade, viu? Não pode colocar amante. Aí a amante que lute, meu amor. Não pôde revelar em vida, depois da morte também não vai se dar bem, não, minha filha. Porque existem algumas discussões judiciais que muitas vezes o cidadão era casado, sim, né, fazia um seguro de vida. Para deixar a amante bem. Para deixar a amante bem. Mas, rapaz... Aí, resultado, quando o cidadão morria, a esposa, a titular, entrava na justiça e quem recebia o seguro? Mas, rapaz... Quem recebia o seguro era a esposa. Entendi. Aí a amante ficava na merda. Então não pode, tá? Com relação exatamente aos beneficiários, né? Sim. A pessoa pode fazer a alteração a qualquer momento, ou assim, a partir do momento que eu coloquei ali, fechei aquele seguro, eu não posso mais alterar o nome. Pode alterar, sim. Essa alteração, ela pode ser feita de forma tranquila. Claro que quando o seguro é assinado, ali você já vai indicar o nome ou os nomes das pessoas que poderão receber essa indenização. Agora, no decorrer do contrato, você pode sim fazer essas alterações. A maioria das seguradoras faz isso aí com toda tranquilidade. Ronaldo, você falando aí sobre assinar o contrato. Às vezes Sim. acontece muito, por exemplo, no Nubank. Tem lá o seguro de vida, onde você não tem aquele banco presencial, que você vai lá e assina, Sim. né? Qual seria o trâmite nesse caso, né? Numa situação, numa circunstância onde uma pessoa morre e você sabe, meu marido tinha o seguro, como é que a pessoa faz para dar entrada, já que é algo pessoal ali na conta da pessoa? O banco entra em contato com os nomes que ele deixou? Qual seria esse processo para a gente entender como funciona? Isso aí é uma coisa que quem faz um seguro não deve deixar isso em segredo. Sim. Ou seja, a pessoa que vai receber aquele benefício, né, a pessoa tem que estar ciente da existência daquele seguro. Por quê? Porque a partir do momento que aconteceu a morte da pessoa, a pessoa tem 1 ano para reivindicar aquele valor. Vamos dizer assim, caso a pessoa não reivindique aquele valor, se ela quiser depois entrar com ação judicial para questionar qualquer coisa, vai ficar mais difícil porque prescreve. Sim. Então, existem essas questões de prazo, a pessoa tem que ser informada. Mesmo o contrato assinado de forma digital, por um banco, por exemplo, o banco é obrigado a enviar uma cópia do contrato. No contrato vai ter lá um 0800, a forma que a pessoa vai entrar em contato. Sim. Então, tudo isso tem que deixar bem claro. Porque também não adianta pagar o seguro e numa necessidade não saber como ir atrás, né? Esse negócio de fazer seguro, deixar em segredo, não vou contar para ninguém Não que fez um pode. seguro de vida. É bom informar a pessoa que está sendo beneficiária. Olha, caso aconteça alguma coisa comigo, está aqui uma cópia do contrato, está aqui o telefone 0800, você procure, porque existem prazos para isso. Então, se a pessoa não procura, às vezes quer questionar na justiça, Já é tarde demais, já né? pode ser tarde demais. Só para a gente finalizar, hoje em dia com essa dificuldade de aposentadoria, muita gente acaba recorrendo aos planos de previdência privada, Sim. né? Você pode pagar, digamos assim, vários planos de previdência privada. Às vezes acontece de você ter um prazo para poder retirar aquele dinheiro, pode ser a qualquer momento. O que é que a gente tem que ficar de olho com relação a esse seguro, né? Quando a gente fala sobre a previdência privada. Existem várias modalidades de previdência privada. Previdências privadas, inclusive, que já incluem também seguros de vida. Então, essa previdência privada, ela é feita por seguradoras, é regulamentada também pela SUSEP, a SUSEP que faz a regulação desses contratos. E a pessoa, ao pagar aquilo dali, pode também ter ainda um benefício de descontar certo percentual no imposto de renda. Então, a pessoa vai pagando mês a mês. O contrato ele tem um prazo, ou seja, eu vou pagar X anos para, após isso, passar a receber aquele valor de previdência, ou mensal, ou pode ser também um valor completo. Você pode fazer aquele investimento durante tantos anos e, no final, receber de uma vez só esse valor. Isso aí tem que olhar no contrato, quando for assinar, falar com a pessoa responsável, quem está te vendendo o seguro, para deixar isso aí tudo claro, porque existem muitas possibilidades desse. Então só para a gente encerrar, né, Ronaldo, eu acho que é interessante deixar ali uma parte do dinheiro. A gente já sabe que é tudo muito complicado, mas como dizem, ninguém quer precisar recorrer ao seguro, mas que numa necessidade eu acho que é extremamente importante a gente poder ter, né, Ronaldo, essa segurança, porque nesses momentos de acidente, às vezes... Vale muito a pena. Vale a pena. Eu acho que compensa, né, você pesquisar direitinho, saber de alguém que já usa, como é que faz.
mas às vezes, como a gente disse, é um valor relativamente baixo, né? Claro, de veículo acaba sendo ali alto e que vai... Às vezes você pode até parcelar também, não é algo que você precisa pagar de uma vez só, né? Então acaba que eu acho que compensa e é interessante sim recorrer aos seguros, né? E no Brasil só 10% da população tem algum tipo de previdência privada. Então veja, só 10%. Os outros 90% estão confiando no INSS. Será que eu vou receber? E em meio a tantas polêmicas que a gente tem visto, né, Cada Ronaldo? vez mais a idade aumentando. 65 já estão com um projeto aí para 75 anos. Tá difícil. Então, no Brasil, está cada vez mais difícil se aposentar. Então, a gente vai ter que mudar também essa nossa confiança, né? E esse sonho da aposentadoria que vinha assim, trabalhei tanto tempo. Porque agora, quanto mais trabalha, parece que mais distante fica, né? Não? E o brasileiro está bem alerta em relação a isso, Desirê. Tanto que no ano passado... É uma cultura que vem mudando, né, houve Ronaldo? um aumento de 10%. Não é? A gente tem 10% dos brasileiros, mas houve um crescimento de quase 10% também das pessoas que estão procurando um plano de previdência privada, já por causa dessa polêmica aí da nossa INSS. Né? É verdade. Se você quiser ficar por dentro, né, desse e outros assuntos, acompanha o Ronaldo lá no Instagram, que é Ronaldo Xavier JR, tá? É bem bacana, tem muito conteúdo legal e informação, né, como a gente fala, nunca é demais. Às vezes a gente acha uma coisa, mas aí pesquisa na fonte errada. Então, tendo aí orientação exatamente de um profissional extremamente competente, capacitado, a gente clareia e por isso que eu convidei hoje o Ronaldo para vir para cá. Obrigada, viu, Ronaldo? Eu que Uma agradeço. alegria lhe receber. Alegria também, estou sempre à disposição de Até vocês. a próxima.